Olá, meus queridos. Como é bom a gente ter notícias boas nesses momentos difíceis que estamos passando, vendo que aos poucos, gradativamente a gente pode voltar a estar junto, poder louvar a Deus junto, poder cantar junto, poder ouvir junto a palavra dele. Isso é muito bom, Agradeço a presença do Cris aqui com a gente e espero que Deus esteja tocando o coração de cada um de nós, cada um de vocês que tá aí nas suas casas, que vocês possam estar sentindo o amor de Deus, sentindo a presença de Deus, sentindo Ele tocando o seu coração, agindo de maneira poderosa na sua vida. Ele é santo, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é isso que a gente vai estar tocando agora. Digno de
Teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Escorrem para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Na penúltima música que a gente cantou, falava reina em mim, né, com o seu poder. E aí depois nessa música também fala que se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Qual é essa alegria que você tem transmitido às pessoas? É de uma pessoa realmente alegre, que não fica murmurando, que não fala mal dos outros, que realmente demonstra o amor de Deus através da vida que leva, das atitudes, do que faz? Será que a gente tem sido realmente pessoas que influenciam os outros a conhecer o amor de Deus através das nossas vidas, através do que a gente tem feito? E aí fala, né, reina em mim. Será que esse templo tem sido agradável a Deus? A gente realmente tem colocado as pessoas, servindo as pessoas mesmo, e não colocando de forma assim, eu quero ser servido, faça isso pra mim, faça aquilo pra mim. Mas será que realmente a gente se coloca no lugar das pessoas e tem a atitude de Jesus de ir lá e lavar o pé dos discípulos? Será que a gente tem tido essa atitude no nosso dia a dia?
de colocar o outro como mais importante que você, a ponto de servir mesmo e demonstrar esse amor de Jesus às pessoas. Hoje eu estava escutando um pouco da pregação da Elevation e estava falando justamente sobre essa parte de racismo. Era um pastor negro que estava falando, e ele fala como é difícil, muitas vezes os crentes ficam cantando dentro da igreja que todo mundo é igual, por dentro é a mesma coisa e que Deus ama cada um, só que ainda tem algumas diferenças. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não vê tanta discriminação nesse sentido, mas a gente acaba muitas vezes se achando mais que os outros por ter tido uma educação diferente, por ter uma condição melhor, por estar em um trabalho talvez melhor, e a gente vai se colocando sempre acima dos outros, ou por estar talvez em algum cargo de liderança, acha que deve ser servido. E o que na Bíblia fala é justamente o oposto disso, que na verdade a gente está aqui para servir as pessoas. Então, será que a gente realmente pode falar para o Espírito Santo, reina em mim? Tem sido essa moradia agradável para Ele reinar em você? Você tem realmente deixado um ambiente gostoso, que Ele realmente fala assim, é muito gostoso viver aqui, porque Ele realmente busca, não é perfeito, mas busca a perfeição, busca todo dia se santificar, todos os dias busca aprender mais de Deus para não errar nas mesmas coisas? Será que a gente tem feito isso? Gostaria que você meditasse um pouco e abaixasse a sua cabeça onde está, para orar um pouco, colocar diante de Deus essa situação, que seja realmente uma conversa franca, uma conversa que fala, Deus, eu não consigo ser esse tipo de pessoa, uma pessoa agradável, que realmente faz as pessoas olharem para mim e fala, eu vejo o amor de Deus nessa pessoa. Então fala para Ele isso, fala para Ele te ajudar. Senhor, estou diante de Ti, ó Pai, totalmente impura, muitas vezes estressada, fazendo coisas que eu não gostaria de estar fazendo, ó Pai. E eu peço perdão, porque eu sei que o Senhor me fez para viver constantemente adorando o Teu nome e demonstrando o Teu amor às outras pessoas. E por isso eu te peço, ó Pai, me ajude a vigiar a minha boca, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu temperamento, que o Senhor me ajude em todo o tempo, ó Pai, para que eu realmente possa, através da minha vida, demonstrar o Teu amor às outras pessoas e assim alcançar mais e mais pessoas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Me ajude a viver uma vida que realmente Te alegra, ó Pai, que o Senhor possa olhar para a minha vida e falar, aqui está a minha filha amada em quem me compraz, ó Pai, que realmente possamos seguir o exemplo de Jesus, ó Pai, e buscar a santidade constantemente, ó Pai, que possamos buscar um relacionamento mais profundo com o Senhor e Te conhecer cada vez mais, para que não continuemos fazendo os mesmos erros, as mesmas coisas, mas que reconhecendo os erros que faz, pedindo perdão por isso e olhando para frente, para uma vida melhor, para uma vida mais esperançosa e uma vida que realmente espera acertar o que tem errado até o momento, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, obrigado por grandes bênçãos que o Senhor tem derramado em nosso meio, ó Pai. Sabemos que algum dos motivos pelos quais pedimos orações já temos tido as respostas, ó Pai. Muito obrigada por Tua infinita misericórdia e graça, ó Pai. Muito obrigada porque o Senhor realmente se mostra presente em nosso meio e nos conforta, nos dá esperança, ó Pai. Pedimos para que o Senhor possa agora trabalhar em nossos corações, em nossa mente, ó Pai, para que possamos aprender mais a Tua palavra, que possamos estar atentos ao que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas, Senhor. Que essa palavra que for pregada hoje possa ficar na cabeça de cada um durante a semana e que seja realmente que realmente venha mudar as nossas vidas, moldar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Faça em mim o Teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te peço e lhe agradeço. Amém. Como tem sido a vida de vocês? Esses dias fiz a pergunta para um amigo e ele disse que a sua vida estava sendo uma mesmice. Um dia após outro, nada de novo, nenhuma mudança, nenhuma alteração, tudo a mesma coisa.
Essa resposta me fez pensar que a vida do cristão não pode ser uma vida de mesmices. Porque algo novo, cada dia, cada manhã, Deus faz. Quero dizer para você que o extraordinário de Deus precisa estar presente na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, todos os dias. Por falar nisso, quero meditar com vocês, neste momento, a respeito da vida e do ministério do profeta Elias. Uma vida de milagres. Capítulo 17, primeiro livro dos Reis. Você tem aí perto de você a sua Bíblia, o livro. Abra neste capítulo 17 de 1 Reis. Você pode usar também pelo celular. Pode acompanhar alguns versículos que vamos exibir aqui. E assim perceber essa vida de milagres, que foi a vida do profeta Elias. Eu leio o primeiro versículo deste capítulo 17, chamado de Deus para o profeta. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Apenas este versículo. Deus deu a Elias uma missão importante: anunciar a Acabe, rei de Israel, que haveria uma grande seca. Não choveria sobre a terra por um bom tempo, porque Israel vivia em pecado e tinha abandonado ao Senhor. Como parte do processo de preparação e de capacitação, Deus ordenou que Elias se escondesse numa caverna. Ali, em seu recolhimento espiritual, Deus falaria com ele, o instruiria e o fortaleceria. Mas Elias era vítima dessa crise da seca. Deus não o pouparia dela, porém prometeu estar com ele, cuidar dele e usá-lo como seu instrumento para mostrar a Israel que, embora este se esquecesse do Altíssimo, o Senhor não havia se esquecido do seu povo. A história que vamos contar hoje faz um paralelo com a crise que estamos vivendo. Esta pandemia do coronavírus em todo o mundo, que para mim, em que pese as opiniões contrárias, repito, é um julgamento divino pelos pecados da humanidade. Um reflexo da violência, da injustiça, da infidelidade, da falta de padrões éticos, morais e espirituais. Um reflexo da degradação, enfim, de toda a instituição que foi criada para dar equilíbrio, segurança, bem-estar e oportunidades para o homem se desenvolver e ser útil para a própria sociedade. É o quadro mostrado em Romanos capítulos 1 e 2, de um mundo
que abandonou e se esqueceu de Deus. Por isso, sofre as consequências dos seus maus atos, sofre as consequências e assim o juízo divino. Em tempo de quarentena, com recolhimento em nossas próprias casas e restrições a lugares públicos quanto possível, esse tempo tem servido igualmente para Deus falar conosco, para nos instruir e nos fortalecer para a missão que nós também temos, de ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Como parte desta preparação, Deus tem nos dado oportunidades de tornar prático o treinamento. Ao abordar a história de Elias, vejo nela uma história de um homem cuja vida é uma vida de milagres. O tempo todo, Deus se manifestou através dele com feitos extraordinários. Muitos se perguntam: por que isto não acontece comigo? Respondo: será que não acontece? Os nossos olhos estão vendo o que Deus está fazendo? Ou nós só nos contentamos com feitos maiores e assim entendemos que Deus está agindo? Acompanhe comigo os milagres na vida de Elias, que aparecem neste capítulo 17 de 1 Reis. Primeiro milagre, o milagre do sustento, quando o alimento na terra é escasso. É impressionante o cuidado que Deus tem conosco ao prover para as nossas necessidades a cada dia. Independente se o dia é de prosperidade ou se é um dia de miséria. Naqueles dias de Elias, a seca era grande e ficaria maior ainda. E o alimento já era muito escasso. O que fez Deus? Deus ordenou que o seu servo entrasse numa caverna e ali cuidaria dele. Tratava-se da caverna que ficava junto ao ribeiro de Querite, onde havia muitas águas. Dele, Elias pôde beber com fartura todos os dias. Mas Elias tinha também o que comer. Deus ordenou que os corvos lhe levassem pão e carne 2 vezes ao dia, de manhã e à tardezinha. Já parou para pensar nisso? Em terra seca havia abundância de águas. E mais, animais que se alimentam de restos de comida e de carnes apodrecidas estavam levando pão e carne fresca para dar de comer a um homem. Será que isso é coisa comum? Não. É sobrenatural. É milagre do céu. Não só nesta pandemia, mas também nas outras crises que já enfrentamos ou porventura estamos enfrentando. Porventura, Deus deixou faltar-nos o sustento. Podemos não ter fartura. Podemos não ter tantas variedades de comidas e de suprimentos.
mas o sustento não tem faltado. Alguns textos bíblicos são muito confortantes e encorajadores para nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Os corvos são tidos ainda hoje pelos judeus como animais imundos. E eles foram usados por Deus para levar alimentos puros ao profeta. De onde menos se esperava, veio a provisão dos céus. Nós também, em nossas necessidades, temos sido surpreendidos por socorros inesperados através de auxílios emergenciais do governo, de cestas básicas, de ajudas dos outros, muitas vezes de pessoas que nós nem conhecemos, quer dando coisas, quer dizendo que nós não precisamos pagar outras determinadas coisas. Será que isto é coisa comum? Não. É bênção de Deus. É cuidado divino. Nossos olhos precisam entender que a provisão diária é milagre de Deus. Mas vemos também no capítulo 17 um outro milagre. O milagre da compaixão, quando não se tem nem para si. Com o agravamento da crise, da seca, o ribeiro de Querite secou-se. Seria este o motivo para desespero? De pensar que Deus falhou em cuidar de Elias? Muita gente não compreende o que Deus faz. Com isso, acaba se revoltando contra Deus, acaba desanimando e até abandonando a fé e a comunhão divina. Elias era vítima da crise. Deus não havia poupado seu servo da escassez. Agora veio a falta total de água. O que Deus estava querendo fazer? Deus estava mudando a trajetória da vida do profeta. Quando ficou sem nada para si, Deus queria que ele fosse compassivo para com outras pessoas. Então Deus disse a Elias: vai para Sarepta, e ali você encontrará uma mulher. Ordenei que ela te sustente desse dia em diante. Mas primeiro Elias queria de estender as mãos para ela. Como a palavra de Deus se cumpriu? Lá chegando, tudo se deu como Deus disse. Encontrou-se com a mulher, pediu água e ela lhe deu de beber. Ao pedir de comer, deparou-se com uma situação difícil. Veja o que a mulher disse. Versículo 12, deste primeiro capítulo de Reis,
17, versículo 12. Ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ou seja, essa mulher tinha apenas mais um punhado de farinha e um pouco de azeite. Estava só para mais uma refeição. Depois disto, restaria somente esperar a morte dela e do filho. Onde estava a provisão de Deus? Aquela provisão que haveria de sustentar o servo do Senhor como Deus prometera. Em princípio, Deus queria ensinar para Elias que era, primeiro, ele quem deveria estender as mãos para servir e abençoar antes de receber qualquer auxílio dos outros. São estes inesperados da vida as oportunidades que Deus dá para servirmos de instrumentos de compaixão e abençoar a vida dos outros. Elias não tinha o que comer. Nem a mulher tinha. Nem o filho dela tinha. De onde viria a provisão? Viria do céu. Viria do próprio Deus. Versículo 13. Elias insistiu com a mulher: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Isto é fé, é confiança, não em si, mas em Deus, na palavra de Deus. E então o milagre se deu. O bolo foi feito e os 3 comeram fartamente. A farinha multiplicou, o azeite multiplicou. Tiveram alimento naquele dia, no dia seguinte, e no outro também, e assim por diante, todos aqueles dias da seca. Jamais lhes faltou a farinha e o azeite. É assim, irmãos, queridos meus, que Deus faz quando colocamos tudo diante dele. Confiamos nele, mas também estendemos as mãos para os outros. E isto é coisa comum? Não é. É coisa que está além da nossa capacidade. É sobrenatural, é milagre de Deus. Multiplicar o pouco que temos de forma que se torne em muito, em abundância, em fartura, para nós e também para os outros. Uma das coisas bonitas que se tem visto durante esta pandemia é a solidariedade das pessoas, umas ajudando as outras, em situações mais críticas ainda. E isto fazem com alegria. Muitos não têm nem para si, mas socorrem outros que têm menos ainda. É assim que Deus multiplica
nas nossas despensas o pão de cada dia. Esta é a sua promessa. E um terceiro milagre, podemos ver ainda neste capítulo 17. O milagre da vida quando a morte se apresenta. Algo mais surpreendente ainda aconteceu nesta história. Tudo parecia correr bem, apesar da crise. Elias e aquela família agora tinham que comer, o que beber, onde morar e o que fazer. Mas certo dia, o filho daquela mulher adoeceu-se gravemente e veio a óbito. Que situação dramática! Uma mulher sozinha, viúva, sem recursos, e agora perdia o seu único filho. Não demorou para, em seu desespero, confusamente culpar Elias pelo que havia acontecido. Muita bobagem a gente também faz quando chega a tragédia. Quanta palavra indevida a gente diz para os outros nessas horas de angústia e de aflição, culpando-os pelas coisas que nos acontecem. Tem certos momentos que parece que não conseguimos ver Deus agindo. Não conseguimos ver a mão de Deus abençoando. Não conseguimos ver o propósito de Deus se cumprindo. Imediatamente, Elias se compadeceu daquela mulher. De si mesmo, nada podia fazer para restaurar a vida ao menino, para aliviar a dor e a aflição daquela mãe. Mas ele tinha Deus, que é o autor da vida e é poderoso sobre todas as coisas. Elias então clamou ao Senhor, inclinando-se 3 vezes sobre o menino. E mais um milagre se deu. Deus devolveu a vida ao menino. E Elias entregou o filho vivo à sua mãe. Não foi pelo poder de Elias que isso aconteceu, mas foi pelo poder divino. Porque só Deus tem o poder sobre a morte. Só Deus tem o poder sobre a vida. Uma situação de crise é oportunidade para Deus gerar vida. Ou para Deus devolver a vida onde a morte se apresenta. Nesta crise de proporção global, mundial que estamos enfrentando, alguns países vão demorar para se recuperar, se é que vão ter essa condição. Muitas empresas, muitas instituições vão ter dificuldade de se manter e retomar o crescimento, se é que conseguirão. Muitas famílias que perderam rendas, empregos, saúde e entes queridos vão ter dificuldades para seguir em frente, porque algumas destas perdas são irrecuperáveis. Mas esta é a hora de Deus. Esta é a hora da igreja. Esta é a hora do evangelho. Quando chega a crise, o caos, a tragédia, a perda, a morte,
Deus quer nos usar como seus instrumentos para proclamar que há saída, há esperança, há vida para aqueles que confiam no Senhor. Devolver a vida é impossível para nós, mas não para Deus. Não somos nós que devolveremos a vida aos outros. Seremos proclamadores, agentes, mensageiros do Deus vivo, do Deus soberano, do Deus que está acima de tudo e de todos. Ele é quem dá a vida. Ele é quem restaura a vida. Onde e quando a morte se apresenta. Concluindo, Deus estava preparando e capacitando Elias para o cumprimento da missão. A missão de ir até o rei Acabe, de adverti-lo dos seus pecados e dos pecados de Israel. Aquela crise da seca era consequência do mal que estava sendo praticado pelo povo de Israel. Assim como nós, na missão que recebemos de Deus de pregar o evangelho a toda criatura, Elias deveria saber estas 3 importantes lições. Primeiro, Deus cuidará dos seus servos, sustentando-os em todo o tempo. Segunda lição, misericórdia e compaixão os servos do Senhor devem ter para com as pessoas, apesar de serem elas quem são e fazerem o que fazem. Terceiro, milagre da ressurreição do menino, do filho da viúva de Sarepta, ilustrava bem para Elias e ilustra para nós. Ainda que a situação seja de morte à nossa frente, Deus é poderoso para dar vida. Deus é poderoso para restaurar a vida onde há esta necessidade. Se a vida de Elias mostrou-se neste primeiro livro dos Reis, capítulo 17, como uma vida de milagres, mais milagres ainda estavam para acontecer, porque Deus estava apenas começando a sua obra no ministério deste profeta. Você quer que a sua vida em missão seja uma vida de milagres? Coloque-se nas mãos de Deus, como a vida de Elias estava. Termino citando a frase da mulher ao profeta depois da ressurreição do seu filho. Último versículo deste capítulo 17 de 1 Reis. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Os milagres de Deus não são para engrandecer o homem. Não são frutos do poder e da grandeza do homem. Não acontecem pelo poder e pela vontade do homem. São coisas de Deus. É Deus quem faz os milagres. E o propósito de Deus é um só: que o seu nome seja conhecido e engrandecido. Depois de tudo, perceberam bem o que a mulher disse para Elias? Agora reconheço que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Que aconteça isso com você, querido irmão, querida irmã. Que aconteça isso com a minha vida e com as nossas vidas
sempre, para que Deus seja engrandecido e honrado. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor, Deus de Elias, é o nosso Deus. E a tua palavra diz que aquilo que Deus fez ontem, Deus pode fazer hoje. E Deus fará amanhã. Porque o Senhor não muda. É o mesmo Deus de poder. É o mesmo Deus de amor. É o mesmo Deus de graça e de misericórdia. Na época de Elias, o povo estava em crise por causa dos seus pecados. Se voltasse para o Senhor, aquela ressurreição do menino aconteceria na vida de todo o povo. O povo voltaria à vida com Deus, a vida de obediência. Ó Senhor, temos sofrido tantas coisas por causa dos nossos erros. Nosso povo tem sofrido tantas coisas por causa dos seus erros. Porém, agora nos colocamos nas tuas mãos, pedindo perdão, clamando por graça, por misericórdia. Nos aceita de volta, ó Deus, na tua presença. E se o Senhor quiser, usa as nossas vidas como usou a vida de Elias, como instrumento de proclamação deste poder ao mundo, a fim de que as pessoas, ao ouvirem a tua palavra, creiam que aqui há um Deus vivo e poderoso que age, que abençoa e que faz a tua santa vontade na vida daqueles que se curvam diante do Senhor. Que as nossas vidas daqui por diante não sejam vidas de mesmices, mas sejam vidas onde o extraordinário do Senhor aconteça. E ao acontecer, teu nome seja engrandecido e honrado. Abençoa, pois, ó Deus, todos aqueles que nos ouviram participando deste culto, aqueles que ainda vão ouvir, aqueles que ainda vão participar em outro momento, quando assistirem. Ó Deus, que possam igualmente serem alvos da tua graça e da tua bondade, tocados e usados pelo Senhor. Continua conosco, ó Deus, como um projeto live, abençoando todas as coisas que aqui fazemos, tudo aquilo que aqui acontece. Continue, ó Deus, se agradando no serviço que prestamos, porque não é um serviço que vem de nós, por mais que nós queremos isto. É um serviço inspirado pelo teu Santo Espírito, dirigido pela bondosa mão do Espírito Santo do Senhor. Dá-nos um bom final de noite, dá-nos uma boa semana, na graça e na paz do nosso Senhor. E que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus Pai e a comunhão bendita do Espírito Santo, seja com todos vós, irmãos, amados, povo de Deus, aqui em toda parte, hoje e para sempre. Amém. Tenha um bom final de noite. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar e participar conosco deste culto. Que Deus assim abençoe a sua vida e a vida da sua família.